TikTok, live transmissão ao vivo nessa hora, né? Para todos. E eu vou ler nas Escrituras, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Versículo 12, né? Com este intuito encaminhei-me a Damasco. Aqui acha ali o apóstolo Paulo dando testemunho, acredito que é diante do rei, sim, é diante do rei Agripa, né? Paulo tinha apelado para César em Roma, né? Para César ele foi, né? E o rei Agripa quis ouvi-lo. Esse rei Agripa quis ouvir a Paulo, né? Então ele explica, resumidamente, em poucas palavras, sua trajetória, né? Desde o judaísmo até quando ele tem esse encontro aqui que marcou a sua vida, a sua existência na Terra. Tudo cambiou. Cambiou no espanhol mudou, né? Tudo mudou a partir do caminho de Damasco, né? Quando ele vai ter um encontro com um ser sobrenatural. Eu quero fazer uma interrogação, uma pergunta. Será que para você mudar de vida, você também vai ter que ter um encontro com um ser sobrenatural, ou a pregação basta? Ou é necessário ter um encontro com um anjo, um arcanjo, um querubim, um serafim, um principado, uma potestade? Ou só a pregação basta, né? No caso de Shaul, Saulo de Tarso, Shaul, ele tem um encontro sobrenatural, com um ser sobrenatural, a qual ele vai dizer ao rei Agripa que foi uma visão celestial. Eu não fui desobediente, ó rei Agripa, à visão celestial que eu tive, né? Ou seja, ele estava na terra, de repente ele vê um ser sobrenatural, que ele chama de visão celestial, mesmo estando na terra. Não é como se aqui mesmo na terra ele passasse para outra dimensão. E a visão celestial, sobrenatural de Paulo mostra que não estamos sozinhos aqui na terra, nesse mundo. Há outros seres, eu sei, há uma gama grande, um conglomerado muito grande de ufologistas que estuda OVNI, porque é fácil ficar esperando igual eles estão dizendo agora, o Atlas, né? E o Atlas, I-3 Atlas, né? Esse cometa que saiu de outra galáxia, fora do sistema solar da Terra, né? E está vindo em nossa direção. Já teve o Muluhu. São 3 objetos que não pertencem ao nosso sistema. Esse é o terceiro. E aí eles dizem, os ufólogos, quem crê em OVNI, disco voador, é uma nave
que vai intervir na Terra, porque está vindo a Terceira Guerra Mundial, as bombas atômicas, então seres super inteligentíssimos vai intervir, vai evoluir nós. Evoluir nós? Quem acredita nisso vai largar o adultério. Quem acredita nisso vai largar a bebida alcoólica, a prostituição, o roubo, a mentira, a corrupção. Isso aí, gente, negócio de crer em ET, extraterrestre, isso aí não muda a vida de ninguém, não. Não larga vício, não larga de mentir. Oh, mas a Igreja Romana já tem um bispo lá preparado para batizar os ET, né, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. A Igreja Romana já está preparada para batizar até os ET. Oh, mas a NASA está se preparando para dar um anúncio que não estamos sozinhos, tem ET extraterrestre. Isso vai, igual eles dizem, vai acabar com a Bíblia, vai acabar com... É que a palavra fé é latim, né? O correto é emuná, no hebraico, né? Já que a Bíblia diz em Yehoanã, se fala João, não tem a letra J. Nas 22 letras do alfabeto hebraico, Yehoanã nunca foi chamado de João. Yehoshua nunca foi chamado de Jesus. O J foi criado em 1524. O pai da letra J é o Jean Jorge Trissino, italiano, linguístico gramático, a qual o Papa Leão X, em 1515, mandou ele para a Alemanha, né, seu representante. Claro, para criar a letra J. O nome Jesus, né? Antes era a letra I, de Jesus, agora é J de Jesus. Agora você já viu como é que isso facilitou para o Papa Leão XIV, o Robert Francis Prevost, que agora tira o título de corredentora de Maria e diz que o único que salva a humanidade é Jesus. Unificou ou não unificou as religiões? Porque quando você prega Jesus, batista, luterano, universal, mundial, assembleano, quando você prega Jesus, você está pregando uma propriedade da Igreja Romana, da Igreja Católica de Roma, do Vaticano. Jesus é uma propriedade católica, latim, romano. Aí não tem salvação, não. Oh, Mamãe Brena pregou Jesus. Lutero pregava Jesus, depois passou a pregar Jesus. Ah, é? Eu não sou obrigado a seguir ensinamento de William Branham, e nem de Martim Lutero, nem João Calvino, nem Ulrich Zwinglio. Eu não sou obrigado a seguir ensinamento de Simão Menos, dos Menonitas, do Smith lá que fundou a Igreja Batista. Não. Se eu quero vida eterna, salvação, eu tenho que ir pelas Escrituras. O quarto Evangelho, capítulo 4, versículo 22 de Yehoanã, diz assim: a salvação vem dos Irudins. E se chama judeus, né? Mas é Irudins. Israel é Irudim, não fala judeu. Não tem a letra J. Então, essa é uma questão de salvação. Eu não estou aqui obrigando ninguém a mudar. De fé é latim. Eu prego emuná, né? A emuná vem, Romanos 10, 17, a emuná vem, você é salvo pela emuná. Você fala fé, mas é emuná. A emuná vem pelo ouvir a pregação da palavra do Mashiach. Oh, mas não é de Cristo, não. Cristo é grego. Cristo é grego. Mashiach, quando estava aqui na terra, os gregos cruzaram o mar Mediterrâneo, vieram da Europa para o Oriente Médio, e Filipe foi dizer a André: os gregos vieram para ver Yehoshua. E a Bíblia diz que Yehoshua não deu entrevista, não atendeu os gregos europeus. E por que eu vou pregar Cristo grego? Por que eu vou pregar Jesus latim romano? Não, eu vou pela Bíblia. Oh, mas a Bíblia está adulterada, você diz. A Bíblia tem tradução errada, você diz. Você não está errado, não. As traduções não procedem. E acho que não vamos ter uma Bíblia 100% hebraica
ou bem traduzida pelo hebreu. Não há problema, o autor da Bíblia está vivo, o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, o Espírito de Deus está vivo. Contando que o autor da Bíblia está vivo e ele inspira-me e eu pregue a Bíblia corretamente, não há problema em não ter uma tradução 100% original correta. O que eu não posso nessa hora é pregar errado. Ou então eu me perco e levarei pessoas que, se porventura acreditar nesta pregação, vão se perder. Só estaremos livres da perdição, a menos que o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, inspire, revele, dê a unção, a verdadeira unção, que não é do Benihim. O que vai ganhar com esse negócio de unção, de derrubar, jogar paletó, soprar, mexer assim com as mãos, igual os pregadores mexem, a pessoa treme? Isso é voodoo, macumba, magia negra dentro das igrejas, voodoo, macumbaria, bruxos. Se precisamos de uma unção nesta hora, é para falar as verdadeiras palavras de Deus. Voltar à palavra original. Com esse intuito, eu encaminhei-me para Damasco. Damasco é a capital da Síria, que hoje quem lidera a Síria é o fundador da Al-Qaeda, um cortador de cabeça. Veja o que Donald Trump fez. O presidente americano colocou um terrorista para dirigir a Síria. Um homem que cortava cabeças, né? Mata para valer, mata drusos, cristãos. A Síria acho que tinha 200 mil cristãos. Acho que hoje você não acha 2 mil lá. O que aconteceu? As cabeças foram cortadas, rolaram no chão. Colocaram um terrorista. Ele esteve aqui na COP30, né, pegando a mão do Lula. Né? Ele esteve na Casa Branca, embora Donald Trump disfarçou, não deixou ele entrar pela porta da frente da Casa Branca. Ele entrou por outra porta, ainda jogou colônia, perfume nele, né? Eu não sei, a Bíblia diz em Isaías, você fala Isaías, mas é Ishaiah 17:1, que Damasco vai virar escrombo, vai ser destruído. É possível que seja uma bomba nuclear, né? O que é que vai acontecer com Damasco? A Bíblia já falou. Então, ou seja, a Síria não vai virar uma coisa boa, não. Ela pode ir para os acordos de Abraão, de Donald Trump, né? Mas ela não vai virar uma coisa boa, não. Leia Isaías, mas é Ishaiah em hebraico. 17, versículo 1, para você ver o futuro de Damasco, a capital da Síria. E a mesma Damasco que Saulo de Tarso estava indo. Com a autoridade e a permissão dos chefes dos sacerdotes. Sempre tem os chefes dos sacerdotes. Por exemplo, o Papa Leão XIV é o chefe de quantos mil padres, bispos, monsignor, frades, frei, cardeais, arcebispos? Ele é o chefe da igreja romana. E ele entende que o nome de Jesus é uma propriedade da igreja católica. E agora ele prega, decreta, né? Ele decreta. Nem precisa pregar, é só fazer um decreto. Só Jesus salva a humanidade, Maria não é corredentora. Anulou, retirou o título de Maria. Deixou os fanáticos, adoradores de Maria, revoltados. Mas ele vai trazer a imagem da besta, né? Não é ele, é eles. O irmão Breno diz. Há 70 anos atrás, 19 de dezembro de 1954, Atos do Espírito Santo era o título da pregação. William Branham diz que viria um Papa dos Estados Unidos e eles iriam trazer a imagem da besta. Então não é só a Igreja Católica. O judaísmo também vai trazer isso, o islamismo também vai trazer isso. O irmão Branham dizia que no seu dia a televisão deixava as pessoas neuróticas. Hoje, o que está enlouquecendo as pessoas é a internet. Mas uma coisa, pior do que a televisão e pior do que a internet, está para ter consciência e ser ligado. Isso aí é que vai acabar com o resto.
o que é a IA, a inteligência artificial. Vai ser pior do que a televisão e a internet. Isso aí vai controlar, vai dominar o mundo, né? Você viu os robôs humanoides da Rússia, da China, dos Estados Unidos, da Tesla, do Elon Musk? Eu tinha dito aqui que essa inimizade, essa briga entre Elon Musk e Donald Trump era um teatro. Ontem ele convidou Elon Musk e o Cristiano Ronaldo, jogador de futebol, para jantar na Casa Branca. Ora, eles não eram inimigos. Elon Musk não recebeu uma chave de ouro de Donald Trump, depois brigou, uma briga falsa. Depois disso, o nome de Donald Trump está nos ficheiros do Epstein, Jeffrey Epstein. Muitos dizem que Trump vai cair com os ficheiros os e-mails de Jeffrey Epstein, não? Será, não? Embora um ficheiro agora, um e-mail, diz que Trump é sujo. Ora, o Trump está muito confiante, muito seguro. Ele fez uma jogada com Elon Musk, né? Desviou a atenção. Porque ele pretende ir para um terceiro mandato, claro. Ou ele vai mudar a terceira emenda na Constituição americana, ou ele vai provocar uma guerra, né? Ou ele vai provocar uma lei marcial, uma guerra, porque quando há guerra num país, não há eleição. Como na Ucrânia, não pode haver eleição enquanto tiver em estado marcial, lei marcial, né? Alguma coisa ele fará, ele tem um plano, né? E veja, o plano de paz de Donald Trump. Seu plano de paz. Ontem a ONU, os países da ONU acabou reconhecendo, ou seja, era de 5 anos, a ONU agora diz que dará 2 anos ao plano de Donald Trump, né? Ao plano de paz, até 2027. Tá mudando, né? Eu falei, tipo respondendo uma pergunta, pode ser o plano de Donald Trump, o plano de 7 anos de Daniel 9:27, agora não é, mas esse plano pode mudar. Ele pode passar por mudanças, modificações e se adequar, se aliar a Daniel 9:27. É o que está ocorrendo. Está mudando, né? É preciso estar de olho, né? Simplesmente é preciso estar de olho, né? Você entende? Então, todo mundo que está pregando Jesus Cristo, Cristo Jesus, mais do que nunca agora, não há sombra de dúvida que está a trabalhar para o catolicismo romano. Eles trazendo a imagem da besta, né? A unificação, a união. Mas eu vou seguir aqui com um texto. Com autoridade e permissão dos chefes dos sacerdotes, no caminho de Damasco, no caminho, né? Pelo meio-dia, indo para Damasco, Síria, eu vi, ó rei, está falando com o rei Agripa, vinda do céu e mais brilhante que o sol, uma luz que circundou a mim e aos que me acompanhavam. Ou seja, então, uma luz, que luz é essa? De onde veio essa luz? Por que é que essa luz apareceu a Saulo de Tarso? Aí em Atos 9, mas aqui Atos 26, ele está dando um relatório ao rei Agripa, que quis ouvir o seu testemunho, porque ele estava preso, porque ele iria ser levado para Roma, preso, em prisão, porque ele apelou a César. O que levou ele a ser preso? E Shaul falou para o rei Agripa, rei Agripa, é por causa da palavra dos profetas, a promessa que os profetas dizem que viria para Israel, Mashiach, não? Por isso que eu estou em cadeias, em prisões, nessa prisão. Mas aí ele fala dessa luz. Quem é essa luz, não?
Sabemos que Mashiach e Yahushua disse no Evangelho de Yehoanã: eu sou a luz do mundo, né? Quem me segue não andará em trevas, né? Diversas vezes Yehoanã falou da luz, né? Até disse que, você fala João Batista, mas o apóstolo Yehoanã, falando de João Batista, disse que houve um tempo que Yehoanã Batista foi a luz, por um tempo. Mas quando Mashiach começou a pregar, então a verdadeira luz, ou a luz maior, a luz do mundo, se manifestou. Mashiach e Yahushua é a luz do mundo, é a luz para as nações. Yehoanã, que se chama de João Batista, era luz para os irudinhos, os hebreus, os judeus, os israelenses. Mas Mashiach, vejam onde essa luz foi brilhar, lá na Síria, fora de Israel. Eu estou dizendo que Yahushua, Mashiach, é a luz do mundo, o filho do Criador Yehová. Ela brilha em Israel e ela vai brilhar em Damasco. Ela deve brilhar no Brasil também, no mundo, né, ainda hoje. Essa luz existe. Hebreus capítulo 13, versículo 8 diz que Yahushua Mashiach é o mesmo ontem, hoje e eternamente, né? Então ela vai brilhar na Síria, em Damasco. Uma luz que nos circundou, a mim e aos que me acompanhavam. O que a luz faz? O que a luz divina, a luz do Criador, o Filho do Criador, é capaz de fazer? Veja que aqui a luz diz Shaul: caímos todos por terra. Então a luz derrubou, né? E ouvimos uma voz que falava em língua hebraica. Presta atenção. Essa luz é violência? Usou de violência contra Saulo? Shaul? Usou. Porque ele estava violento. Com cartas para prender os irmãos e irmãs que estavam em Damasco. Ele já tinha feito uma varredura na Judéia, Jerusalém. Agora já estava indo para o estrangeiro. Prendeu os irmãos. E lá era chamada a seita O Caminho. Ou a seita os nazireus, né? Nazareno, nazireus, né? Isso aqui é Atos 9. Só lá em Atos 16, na Turquia, Antioquia, é que pela primeira vez os incrédulos apelidaram, chamaram de cristãos. Nunca em Jerusalém. Nunca naqueles 3 anos e meio, Mashiach começou a pregar com 30 anos. Pregou 3 anos e meio, ninguém foi chamado de cristão. Em Antioquia, os incrédulos chamaram de cristãos. Os seguidores de Yahushua Mashiach. Você já vê que já tem um problema aí, né? Porque ele nunca foi chamado de Jesus Cristo. Aí já tem até um problema com o nome cristão. O Trump levou Cristiano Ronaldo para a Casa Branca. O nome cristão em espanhol é cristiano. Quando você fala cristiano, você é cristiano, você está chamando de cristão, seguidor de Cristo. Nós temos um problema aí de tradução, né? Foi mesmo chamado de cristão porque eles pregavam Mashiach. Não deveria ter sido chamado de machiânicos, já que eles pregavam Mashiach? Por que cristão? Mas Paulo escreveu em grego, o nome não translitera, Paulo nunca escreveu Jesus Cristo. Paulo escrevia Yahushua Mashiach. Como eu estive em 14 países, África do Sul, Costa do Marfim, vai anotando, Equador, Nicarágua, Honduras, México, Colômbia, vai anotando, El Salvador, caminhei nas ruas de El Salvador, Venezuela, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina. Estou aqui no Brasil. Meu nome nunca mudou, é André. Nome não pode transliterar, gente.
Eu estou dizendo que há um problema aí. Porque o nome que os apóstolos pregavam era Yehoshua Mashiach. A luz então derruba Shaul. Depois vemos que ele ficou cego. Ou então a luz também cegou ele. Cegou. A luz divina cegou ele. Cegou. A luz de Deus, a luz de Jeová, o Criador. A luz da vida eterna, derrubou ele, derrubou. Eu pensei que a luz era para a paz. Para o bem, para a paz. Você pensou? Você nunca viu que o rei Herodes decapitou o apóstolo Jacó, que se chama de Tiago? Depois ele caiu morto lá e os bichos comeram o rei Herodes. Você acha que o Criador só faz o bem? Você acha que ele não permite o mal? A consequência, ele não julga os pecados de um homem, de uma mulher? A Bíblia não diz que o salário do pecado é a morte? O dom gratuito do Criador é a vida eterna, por Yehoshua Mashiach. Você acha que só deve esperar bondade e o bem vinda de Deus, o Criador? Você acha que ele não pode usar da violência, mas ele usou comedido, né? Que ele cega Shaul 3 dias só. E ele tem poder não só para cegar, mas para matar, para destruir. Então ele não usou todo o poder. Mas Yehoshua, a luz que cegou Shaul, a luz que derrubou, podia matar. Podia matar, não matou Herodes, comido de bicho. Não matou Ananias e Safira. Tanta gente morreu, mas ele usa o seu poder, depende do motivo, objetivo, do propósito. Ele pode usar a dosagem, né? Ele não usou todo o seu poder contra Shaul, Saulo de Tarso, só para derrubar e ficar cego. Só para dar uma lição nele, uma correção. Só para causar um despertamento, que ele era um fariseu, fariseu dos fariseus, criado aos pés de Gamaliel. Ele estava intentando prender, agarrar pelos cabelos as irmãs, agarrar pelas túnicas, vestidos os homens, encarcerar, prender todo mundo. Ele achava que a religião dele era a autoridade máxima, que ninguém tinha ou teria mais poder do que os fariseus. Porém, Saulo se depara com alguém maior do que a religião dele, maior do que as autoridades sacerdotes dos fariseus. Ele se depara com uma luz. Ele ainda não sabe quem é essa luz. Só sabe que ela tem muita força, muito poder. Ele só experimentou um pouco, um pequeno grau da força, do poder da luz, só para cegar e para derrubar. Que o propósito não era matar ele. O propósito da luz divina ali não era matar Shaul. Ele queria usar Saul, era converter ele. Não tem na Bíblia, não está escrito na Bíblia: quem não vem pelo amor, virá pela dor. Isso não é texto da Bíblia, não tem na Bíblia esse texto. Mas mesmo sendo um ditado, nós vemos que é o que está acontecendo ali. Caímos por terra. Rei Agripa, todos caíram por terra. E ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Eu estou lendo Atos dos Apóstolos 26:14. Isso aqui é uma pista, é uma dica. Isso aqui é uma revelação para te ajudar. Homem católico, mulher católica, homem protestante, mulher protestante, evangélico, evangélica, pentecostal, pentecostal. Isso aqui é uma pista, uma dica, é uma informação muito valiosa para te ajudar a procurar a salvação através dos Iudim, dos hebreus. Como está escrito em Eroanã, você fala João, mas é Eroanã 4:22, a salvação vem dos judeus, como está escrito em Israel, Zacarias 8:23, diz que agarrarão. Isso aqui é a orla do meu vestido, da minha túnica. 10 homens das nações que falam 10 idiomas diferentes. Pode ler lá na sua Bíblia. Vão agarrar no vestido, na orla do vestido de um judeu e vai dizer: não vamos te soltar porque você conhece a Deus. Quando diz aqui, ouvi uma voz
que me falou em língua hebraica. Ora, por que ele não fala árabe? Porque na Síria hoje fala-se árabe. Por que ele não fala árabe? Por que ele não falou em inglês? Nem existia. Português nem existia. Espanhol nem existia. O latim existia, sim. Mas ele não fala latim. O grego existia, sim. Mas ele não fala grego. Porque ele fala em hebraico. Gente, isso aqui é uma pista. É um segredo. Para a hora que estamos vivendo. A salvação vem dos judeus. Dos iudins, dos hebreus, dos israelenses. E ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Shaul, Shaul, por que me persegues? Por que você me persegues? Então, ele estava perseguindo o filho do Criador. Mas ele não sabia. Ele tinha ouvido falar. Isso aí é a seita chamada Caminho, ou a seita chamada os Nazarenos, Nazireu, prega um tal de Yehoshua, né? Dizem que ele é o filho do Criador. Como Shaul nunca viu Yehoshua na vida, também não acreditava na mensagem da Brit Hadashah, da Nova Aliança, do Novo Testamento, saiu perseguindo. Mas agora ele tem um encontro aqui, né, com uma luz. Até aqui é um ser sobrenatural. Até aqui é uma luz. E a luz responde em hebraico, né? Shaul, Shaul, por que me persegue? É duro para ti recalcitrar contra os aguilhões. Perguntei-lhe, quem és Adom? Se ele ouviu em hebraico que Paulo era hebreu, dos hebreus, da tribo de Benjamim, Paulo não perguntou, quem és tu, Quírios? Quírios é Senhor no grego. Paulo não perguntou, quem és tu, Senhor, no latim. Lord no inglês, nem inglês existia nessa época aqui, o idioma inglês. Não, ele vai perguntar em hebraico, quem és tu, Adom? E Adom respondeu, eu sou Yehoshua. Veja que a tradução, isso aqui é a Bíblia de Jerusalém, a tradução está errada. Aqui diz aqui, está escrito aqui, eu sou Jesus, mas eu não sou obrigado a pregar o que está escrito aqui na Bíblia de Jerusalém, já que no rodapé da Bíblia de Jerusalém, na página 1704 aqui, para Mateus, Matitial 1:21, quando o mensageiro Malá, Gabriel, diz à Virgem Miriam, põe o nome do menino, da criança, de Yehoshua. Está lá na letra F, no rodapé. Que quer dizer, Yahvé salva, Ial salva, Yehová, Yeho salva. Por que você não prega Ial? Ou Yahvé? Esses são títulos, eu gosto do Yeho, porque o Yeho tem um tetragrama. Yod, Re, Vav, Re. Yehová, o pai. Yeho, Yod, Re, Vav, Re. Shua, o filho. E o filho manifestou o nome do pai. Porque o Malá, o mensageiro, você fala anjo Gabriel, mas é Malá Gabriel. O anjo, aí é grego, ângelos, né? O correto é Malá, né? O mensageiro Gabriel diz, põe o nome de Yehoshua. Então esse nome Yehoshua veio dos céus, através de um anjo, ou Malá, mensageiro, dado a uma virgem. E a virgem Maria não titubeou, não duvidou, ela colocou o nome de Yehoshua, como o Israel, lá que você fala Zacarias, o pai de Yehoanã, você fala João Batista, mas é Yehoanã. Ele também não titubeou, né? Ficou até mudo. O mensageiro Gabriel diz, Israel, você vai colocar o nome da criança de Yehoanã. Yehoanã nunca foi chamado de João Batista. Isso é latim, gente. Isso é latim. Quem és tu, Adom? Adom no hebraico é o mesmo do grego, Quírios, né? Ou português, Senhor. Mas aqui, como se tratava de língua hebraica, Shaul ouviu uma voz em língua hebraica, e ele vai perguntar em hebraico, quem és tu, Adom? E a voz respondeu, aqui na Bíblia de Jerusalém está aqui, ó, eu sou Jesus. Isso aqui é uma mentira. Porque a letra J, o nome Jesus,
ele só é inventado em 1524. Então eles colocam um texto aqui de 2000 anos atrás dizendo Jesus, nem a letra J existia lá. Os gregos modificaram Yehoshua para Jesus. No ano 382, o Papa Damaso deu ordem para Jerônimo, o criador da Bíblia Vulgata no latim, traduzir do grego para o latim, e Jerônimo tira a letra O do nome Jesus e fica Jesus. E em 1524, Jean Jorge Tricino, o embaixador do Papa Leão X, o pai da letra J, muda a fonética do I para o J, aí vem Jesus. Como é que a Bíblia de Jerusalém, ainda bem que eles deixaram escapar, na página 1704, na letra F, que o nome em hebraico é Yehoshua. Deixaram escapar, porque isso aqui é um erro de tradução. Mas se você quiser ficar com esse erro, eu não vou ficar. É um problema seu, é salvação individual. Mas como ele falou em hebraico, eu acredito nisso aqui. Eu sou Yehoshua, não é eu sou Jesus. A letra J não existia. Não existia o J. O nome ainda não tinha sido transliterado pelos gregos de Yehoshua para Yehoshua, Mashiach para Jesus Cristo. No grego ainda não tinha sido transliterado. Você está vendo? Eu não sou obrigado a pregar do jeito que a tradução aqui diz. Se o próprio texto está dizendo, ouvi uma voz em língua hebraica, é claro que ele falou que ele era Yehoshua. Eu sou Yehoshua a quem tu persegue. Mas levanta-te levanta-te e fica firme, em pé. Estava cego. Pois este é o motivo por que te apareci, para constituir-te servo, testemunha da visão na qual me viste, e daquelas nas quais ainda te aparecerei. Aí diz aqui, ó, eu te livrarei do povo das nações gentias, os quais te envio. Vou te enviar aos gentios, viu? Shaul. Para lhes abrires os olhos, e assim se converterem das trevas à luz, e da autoridade de Satanás para Deus, Jeová. De tal modo receberão pela emuná, aqui fala fé, mas em hebraico fé é emuná, pela emuná em mim. E a emuná vem pelo ouvir a pregação do Mashiach, e a remissão dos pecados e a herança entre os santificados. Agora, preste atenção, porque, veja, Mashiach está dando uma comissão para Shaul, e manda ele ficar de pé, embora ele está cego, ele vai ficar cego por 3 dias, firme, fica de pé, levanta-te. Ele sabia que ele estava cego. Levanta! E continuou falando com Paulo. Ele não disse somente, eu sou Yehoshua a quem tu persegue. Ele não falou só isso. Eu sou Yehoshua a quem tu persegue. Ele não disse só isso, mas ele vai dar uma comissão. Né? Eu vou te livrar do povo das nações gentis, mas também vou te enviar para os gentios. E você, Shaul, você vai abrir os olhos dos gentios, vai convertê-los das trevas para a luz, da autoridade de Satanás para Deus, de tal maneira, tal modo que receberão pela emuná, aqui fala fé, mas é emuná em mim, a remissão dos pecados e a herança entre os santificados, os kadoshas, né? Presta atenção nisso aqui, nessa comissão. Porque em Apocalipse 3, 17, mas diz 18, né? 19, 20, ele diz, aconselho-te que de mim compre colírio, para que unja os teus olhos, para que veja. Agora, de acordo com o que Mashiach disse aqui, que Shaul, que vai virar, se transformar em Paulo, ele é que tem a autoridade, a pregação, a mensagem
para abrir os olhos dos gentios, das homens e mulheres das nações, para converter os gentios. Eu te livrarei do povo e das nações gentias, as quais te envio para lhes abrir os olhos, e assim se converterem. É a pergunta que eu quero fazer. Nesse caso aqui, o que é o colírio? Que Yehoshua diz em Apocalipse, quando ele diz: eis que estou à porta e bato. Obviamente, quem bate na porta está do lado de fora da casa. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele, ele ceará comigo. Mas ele está do lado de fora. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. As igrejas são mornas. Vou vomitar vocês da minha boca. Mas a questão aqui é o seguinte: esse colírio, quem é esse colírio? Onde está esse colírio? Cadê o colírio? Porque temos que comprar. É claro que não é com ouro, prata, dinheiro físico, mas temos que adquirir o colírio para ungir nossos olhos para que vejamos. Voltemos a enxergar para que nossos olhos, os olhos da alma, do coração, os olhos do interior, os olhos do Espírito sejam abertos. O que é esse colírio? Eu não tenho dúvida que esse colírio é as 14 cartas de Paulo, porque Mashiach está dizendo: você vai abrir os olhos, você vai converter os gentios, você vai tirá-los do poder, da escravidão de Satanás, de debaixo da autoridade de Satanás. Você vai trazer eles para Deus, considerando que em Gálatas 1, 8 e 9, Paulo disse: um anjo descendo do céu, ou eu mesmo, alguém pregando evangelho diferente do que já foi anunciado, considere maldito, anátema, amaldiçoado. Então considere que não pode mudar nada na Bíblia. Está selado. Se alguém tirar quaisquer palavras desse livro, Apocalipse 22, 18, 19, se alguém acrescentar quaisquer palavras nesse livro, se tirar, será tirado sua parte da cidade santa e da árvore da vida. Se acrescentar, vai ser acrescentado os flagelos, as maldições, as pragas. Então não pode mudar nada. Então o colírio é o que Paulo pregou. É a sã doutrina, que volta hoje, mas volta num emaranhado, as igrejas num emaranhado de doutrinas satânicas, malignas, diabólicas, doutrinas de demônios. Os homens amontoarão doutores, vão assalariar bispos, pastores, falsos profetas, vão pagar 100 mil reais, 200 mil reais para pregar o que agrada. E diz que essa doutrina volta, mas causará comichão, coceira, gastura, agonia nos ouvidos dos incrédulos e incrédulos religiosos. E o pior tipo de incrédulo que existe não é o ateu, é o incrédulo que defende organização, denominação, igreja. Os fariseus não eram ateus, mas eram incrédulos religiosos. Jejuava, lavava as mãos. Não adulterava. Os de hoje adultera, faz pedofilia os pastores. Não? São corruptos, não? Prostituem. Não? Eles lá não, porque a lei mandava apedrejar. Não? Aqui hoje, então, é o pior tipo de incredulidade, é o formalismo. Vocês não são frios, incrédulos. Também vocês não são crentes. Vocês são mornos. É um pouco incrédulo e um pouco crente. E por isso eu vou vomitar vocês da minha boca. Mas eu vou dar um conselho. Para quem quiser ouvir, compre colírio. E o que é o colírio? É a pregação de Paulo. Mas funciona hoje? Não pode pregar outro evangelho. Não pode pregar outra mensagem. É a pregação de Paulo. É voltar ao que Paulo pregou. Mas depois de 2000 anos tem que voltar ao que Paulo pregou? Sim. A palavra de Deus não muda. Passarão os céus e a terra, Matitial 24, 35, minhas palavras não passarão. Hebreus 13, 8, Mashiach, Yehoshua, Mashiach é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu já dei orientação aí em Corinto, aí, eu e Apolo. Não é para ir além do que pregamos. E nem ficar aquém. Fica só com o que eu preguei, Paulo diz. Não vá além, nem fique aquém. Vá no que eu escrevi. Sois salvos pelo meu evangelho, se o guardares tal como eu o anunciei. Do contrário, vocês
Estão crendo em vão e estão perdidos. Então temos que voltar ao Evangelho de Paulo. É a comissão, gente, que Paulo recebeu, Shaul recebeu. O Cacu Felipe disse que recebeu uma comissão em 24 de abril de 1993, né? Dizer que recebeu as palavras de vida eterna. Como? O Cacu está colocando a mão e ordenando mulher, consagrando mulher. Paulo diz que a mulher é proibida de falar na congregação, é proibida de ensinar. Mulher é para ser dona de casa, não é para sair colocando a mão em todo mundo, não. Oh, mas agora a mulher tem dons. O Cacu diz que ele está seguindo o William Seymour, da Rua Azusa. Diz que o William Seymour é o 7º mensageiro, pai da era de Laodicea. O William Branham é o 8º e Cacu é o 9º. Está tudo errado, gente. O irmão Branham se aproximou mais, na verdade, do que o William Seymour. Porque o irmão Branham foi expulso da Igreja Batista por recusar consagrar mulheres ao pastoreio, a pastoras. E agora a pregação da palavra original tem que trazer mais ainda a mulher a palavra original. Não é o que eu estou pregando? A mulher usar o véu em público? Não é o que eu estou a pregar? A mulher usar a túnica? Não é o que eu estou a pregar? A mulher lavar os pés? Na hospitalidade, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8 e 10. Se você olhar, você diz, não, mas o que você prega, você está retroagindo, voltando atrás. Eu não acho que é retroagir. Eu não acho que é retroagir. Eu acredito que voltar à palavra original é voltar à vontade perfeita de Deus. Você vai dizer que é voltar ao passado, é retroagir, é voltar à idade da pedra, é estar atrasado. Mesmo assim eu não vou acreditar em você. Para mim, a palavra de Deus, a Bíblia, é o absoluto. Não pode mudar o que está escrito. É vida eterna o que está escrito, se você obedecer. Se você fugir, torcer, der sentido contrário, aí você é um vacilante, um ignorante que vai à perdição. Mas o colírio é as 14 cartas de Paulo. É o que vai abrir os nossos olhos. Então o Cacu disse que recebeu comissão em 24 de abril e ele tem umas palavras de vida eterna. Como? Se Cacu nem prega o que Paulo pregou, ele passa por cima. Cacu virou um rolo compressor contra a Bíblia. Ele é contra a Bíblia, contra o Evangelho de Paulo. Ele disse que o clamor da meia-noite dele não veio para repetir as cartas de Paulo, nem ensinar as cartas de Paulo. Então veio para fazer o quê? Coledismo? Pagar primícia? Sabe o que é primícia no cacuísmo? Quando se batiza alguém no cacuísmo, deve-se orientar o batizado ali que o primeiro salário, 100%, tem que entregar ao Cacu. O Cacu chama isso de primícia. Não temos isso nas 14 cartas de Paulo. Paulo não manda entregar a primícia, 100% do seu salário. Paulo não manda entregar nem dízimo às congregações gentílicas, Filipenses, Roma, Tessalônica, Atenas, Corinto, Colossos. Não tem orientação para pagar dízimo, não, gente. E o Cacu tem 8 maneiras de arrancar dinheiro e não para de inventar maneira de arrancar dinheiro do povo. Isso não é doutrina de Paulo, evangelho de Paulo. Isso não é a palavra original. Isso aí é fazer uma galinha, depenar a galinha, depenar um galinho, um galo. Tirar as penas do galo, deixar o galo nu, sem pena. Deixar um galo pelado, uma galinha pelada, arrancar o dinheiro dos outros. Não, Paulo trabalhava de dia e de noite. Por que Cacu não vai trabalhar? Em vez de ficar aí arrumando 8 maneiras de depenar os outros, os franguinhos, as galinhas, os galizezinhos dele. Não, isso está errado, gente. E na Costa do Marfim é cheio de profetas. O Obocom, que agora se diz ser o maná fresco, né? Ele tem comissão, dizendo. E tem um tal de Zacpa Eterni Didier, que diz que em fevereiro de 1997, também, muito antes do Cacu. E o Cacu está pregando desde 2002. Esse Zacpa Eterni Didier diz que em fevereiro de 1997 ele recebeu uma comissão. Se você, Zacpa Didier Eterni, não mudar o modo de viver, você vai morrer nos próximos 2 anos. Mas se você mudar, farei de você meu servo zeloso, meu servo.
para acordar a minha mensagem que está na terra. Em outras palavras aqui, o Zaquipá, que se diz profeta lá na Cosmafim, eu acho que ele é muito maior do que o Cacu lá na Cosmafim. Ele diz que recebeu uma comissão de uma voz como uma voz de trovão, que disse isso para ele, acordar a mensagem de Brana. Você vai acordar a mensagem de Brana. Aí, antes do Cacu começar, esse Zaquipá, que diz que ouviu uma voz de trovão e ouviu essas palavras, diz que tem a mensagem dos 7 trovões, ou a mensagem do clamor da meia-noite, primeiro do que Cacu. Aí fica uma disputa lá na Costa do Marfim. Quem é o Mateus 25:6? É o Zaquipá ou é o Cacu? É uma bagunça lá. Pronto, Deus resolveu esse problema. Não é nem clamor da meia-noite, que eles fiquem brigando na África. Em 25 de novembro de 1960, em Shreveport, Louisiana, Hans Mombrana assumia a plataforma e pregar a mensagem, conferências com Deus, houve uma língua estranha, uma profecia, que virou uma profecia para o Brasil, e o final da profecia diz que na hora da meia-noite, nem falou de clamor da meia-noite, só diz assim, na hora da meia-noite, abrirei os ouvidos do meu povo, e eles vão ouvir os sermões do Senhor nessa terra, e vai vibrar e revibrar o Brasil, o país inteiro. E a glória de Deus estará aqui no Brasil, como as águas enchem os mares. Não falou nem clamor. Aí quando a gente lê na Bíblia, Matitial, Mateus 25:6, não é nem clamor, é um grito, é um despertar. É o que eu estou a pregar aqui nesta hora, esse despertar. E você ouviu uma voz? Não. Você recebeu uma comissão em 2022? Desde o dia 12 de julho eu estou a pregar, também não recebi comissão não. E como é que você está pregando sem ouvir voz? Como é que você está pregando sem ter uma comissão? E eu preciso de comissão? Eu preciso ouvir voz? Eu já não tenho aqui a Bíblia, as 14 cartas de Paulo? Não é o suficiente? Ou você quer que eu vou ouvir uma comissão como o Obocon, que se diz maná fresco lá na Costa do Marfim, uma comissão como se diz o Cacô Felipe diz que recebeu, ou uma comissão como o Zaquipá de Dias diz que recebeu, mas eles não estão pregando o que Paulo pregou. Não é melhor não ter ouvido voz nenhuma, recebido comissão nenhuma, e pregar as 14 cartas de Paulo, do que dizer que viu um anjo de 24 de abril, do que sair dizendo, eu ouvi uma voz como de um trovão, e não ensina o que Paulo ensinou. Como eu vi um discípulo desse MBV aí, do suposto profeta Zaquipá de Dias, dizendo que ter uma mulher é só um bispo, seria um presbítero, que pode ter, mas um fiel, um membro, pode ter 1, 2, 3, que a Bíblia não proíbe a poligamia. É isso que o Zaquipá de Dias ensina, que a Bíblia não proíbe poligamia. Se o homem tem dinheiro, salário, consegue sustentar 3, 4 mulheres, então ele pode ter 3, 4 mulheres. Porque só o bispo e o diácono, olha que doutrina maligna, maléfica, satânica do diabo. Dizer que só o bispo, o dirigente da congregação, é que deve ser marido de uma só mulher. É muita ignorância isso. Hebreus 13, versículo 4, Paulo diz assim, respeitoso entre todos vós seja o matrimônio. E a cama do casal, não fala trisal, cama trisal, fala cama conjugal sem mancha. Então é o que a Bíblia ensina. A Nova Aliança, o Novo Testamento, a Brita Radachá, é um homem e uma mulher formando uma só carne. Não tem bigamia, um homem com 2 mulheres, ou poligamia, um homem com 3 mulheres. Paulo nunca ensinou isso, gente. O que se passa na mente desses profetas africanos que pregam a poligamia? Não vê que o século XXI é o século do adultério, da prostituição, das uniões ilegítimas, das mulheres sexy. Os homens estão com vontade de fazer sexo com muitas mulheres. Aí vem um tal de profeta e diz, você tem salário, você pode ter 3, 4 mulheres em casa. Isso não é pecado, não. É claro que os homens vão fazer isso. Os homens já querem pecar, ainda vem um tal de falso profeta a ensinar a fazer isso e vão fazer. Mas a Bíblia não ensina isso não. Paulo diz, respeitoso entre todos vós seja o matrimônio, a cama do casal sem mancha. Os adúlteros e fornicários Deus e Jeová julgará eles.
Eu não ouvi voz. Eu não preciso ouvir voz para pregar. Eu não vi um anjo. Eu também quero perguntar aqui, e Paulo viu anjo? Em Atos 9, em Atos 26? Foi um anjo que mandou Paulo pregar? Anjo não pode nem pregar, gente. Anjo é soldado. Anjo é soldado. Espíritos ministradores, Hebreus 2, enviados para ajudar aqueles que hão de ser salvos, porque nós estamos no mundo visível, mas há um mundo invisível, onde é travada uma guerra terrível. E se Deus não acampar os seus anjos e nos livrar das setas do diabo, dos ataques de Satanás, há muito tempo já teríamos sido destruídos. Mas anjo não é enviado para pregar. Anjo não pode nem pregar. Na carta de Kéfas, você fala, Pedro, a Bíblia diz que os anjos desejaram pregar e Deus proibiu. Ele escolhe homens, mas envia anjos para proteger esses homens e mulheres, os filhos e filhas do Criador Jeová. E note que quem apareceu para Shaul, para Paulo, não foi um anjo, foi o próprio filho do Criador. Eu sou Yehoshua. Agora você vai deixar de crer na comissão do apóstolo Paulo para que em comissão de Cacu Filipe, que diz que é um anjo. Ou seja, não foi nem Yehoshua, a Machia, que apareceu para o Cacu. Não foi nem Yehoshua, Machia, que apareceu para o Obocon, na Costa do Marfim. Não foi nem Yehoshua, Machia, que apareceu para o Zacpat Dier. Não foi nem Yehoshua, Machia, que apareceu para o Joseph Smith nos Estados Unidos. Foi o anjo Moroni. Não foi nem Yehoshua, Machia, que apareceu para Mohammed, Maomé. Ele disse que foi o suposto anjo Gabriel. Não foi nem Yehoshua, Machia, que apareceu para El Goldwhite, aquela mulher, mãe da igreja adventista. Ela disse que foi o anjo assistente. Gente, está tudo errado. Estão deixando de crer no único evangelho, porque só um evangelho, uma só doutrina, um só Adão, não? Um único Deus e Pai, um só corpo, uma só, você fala fé, emuná, uma só emuná, uma só espada do Espírito, a palavra de Deus, para ir crer nesses fogos estranhos, que não tem nada a ver com a Bíblia. Está errado, gente. Está errado. Vamos voltar à palavra original, gente. É hora de voltarmos à palavra original. Eu estava vendo um evangelho, que eu quero encerrar a pregação. Eu estava vendo ele dizendo, um senhor de mais de 70 anos, evangélico, batista. Ele disse que a mulher dele abandonou ele e foi embora, mas ele disse que não casou de novo porque não arrumou ainda uma mulher evangélica lá na igreja dele. Ou seja, eu percebi que na ideia dele, se ele estava casado com uma mulher incrédula e ela foi embora, abandonou ele, e que aquilo é jogo desigual, muitos pastores pregam isso. E agora ele ainda tem direito a mais um casamento, só que agora casamento de crente com crente. Eu quero dizer que essa ideia é errada. É uma ideia errada. Não há dois casamentos. Se uma mulher tiver marido vivo e for viver com outro homem, Romanos 7, versículo 2 e 3, que ela vai ser chamada de adúltera. Se o marido falecer, ela está livre para casar com quem ela quiser. E o homem, a Bíblia, Mashiach, Oshua, diz em Marcos 10, versículo 11, se o homem casado, o marido, mandar sua mulher embora e casar com outra mulher, ele comete adultério contra a sua primeira mulher. Então essa ideia que alguns pastores pregam, não, você estava casado com mulher incrédula, é julgo desigual, ela te abandonou, você pode escolher uma irmãzinha dentro da igreja evangélica, da mesma fé evangélica, e casar, porque aí agora é crente com crente, também está errado. Isso aí não tem base escriturística, não. Pouco importa se a mulher é crente ou incrédula, não tem divórcio. Não existe divórcio aqui, exceto por fornicação. Ou seja, a mulher não era virgem, mentiu, e o homem descobriu, aí Mashiach e Matitial, Mateus 19, 9, diz, nesse caso pode mandar ela embora e casar com outro. É caso de prostituição, que é um pecado feito antes do casamento. Após o casamento é adultério, e a Bíblia não abre a porta
de divórcio para ter divórcio ou casar uma segunda vez por motivo de adultério. Casamento é até que a morte separe. Vai casar uma segunda vez com uma segunda mulher? Você vai para dentro do inferno, crente evangélico, pentecostal, protestante. Você vai para dentro do inferno e lago de fogo como adúltero. Vai acreditando em qualquer pregação, revelação de igreja. Você deve ir pela Bíblia. Somente pela Bíblia, pela palavra de Deus. Portanto, que o Criador e Jeová, único Deus e Pai, e seu Filho Yahushua Mashiach, abençoe esta pregação nesta hora. É o meu pedido, minha súplica. Amém.